Seja bem-vindo ao canal Viva Sem Limites. Vamos neste 7º vídeo analisar a 5ª ilusão-crença, que é a ilusão da exigência. Como vimos no vídeo anterior, a existência da crença ilusão da insuficiência conduziu rapidamente e inevitavelmente à ideia da ilusão seguinte: a crença ilusória na exigência. Se houvesse material da vida suficiente, não teríamos de fazer nada para obter o que quiséssemos ou necessitássemos. Basta-nos estender a mão e lá estaria. Mas não foi assim que a humanidade decidiu. Os nossos antepassados remotos, por influência dos experts, consideravam que não havia o suficiente. Enfrentavam agora uma questão pertinente: como se obtém o suficiente? Como nos podemos habilitar? Imaginaram então que havia algo que tinham de fazer para obter o material do qual não havia o suficiente. Algo que lhes permitisse habilitarem-se a eles sem discussão. Essa era a única forma de conseguiam imaginar para fazer com que tudo, incluindo Deus, fosse decidido a seu favor, sem necessidade de matar ou disputar. Imaginaram que fosse essa a exigência. Os experts reforçaram que fosse qual fosse o que era preciso fazer, este tinha de ser cumprido. Esta ideia manteve-se firme até os dias de hoje. Tornou-se talvez ainda mais forte. Ainda acreditamos que quando fazemos as coisas que precisamos de fazer, podemos ser as coisas que queremos ser. Se quisermos ser felizes, se quisermos sentir-nos seguros, se quisermos ser amados, há coisas que vamos ter de fazer. Não podemos ser essas coisas a não ser que tenhamos o suficiente. E não podemos ter o suficiente a menos que façamos o que é preciso fazer para obtermos o suficiente ou para nos habilitarmos ao suficiente. É nisso que acreditamos. E por isso acreditamos e elevamos a maneira de ser ao lugar mais alto da nossa cosmologia. Paradoxalmente, até Deus diz haver algo que temos que fazer para nos sentirmos e irmos para o céu. Esse foi assim o que tudo foi interpretado até hoje. Esta é a exigência. Mas se analisarmos mais a fundo, isto baseia-se na 3ª ilusão-crença, que estamos separados. Na verdade, quando éramos apenas um, com o todo, não havia sempre o suficiente. E havia sempre, portanto, que nada que faltasse aos nossos ancestrais tivessem que fazer para ser qualquer coisa. E essa ideia da separação baseou-se na 2ª ilusão-crença, como vimos em vídeos anteriores, que o fracasso existe. Podemos ter fracassado em obter o que queria, segundo a perspectiva dos nossos ancestrais, separou todos os humanos, seus filhos, de si. E o fracasso baseou-se na primeira crença e ilusão de que a necessidade existe. Na verdade, existe apenas uma grande ilusão. E todas as outras são pretensões da primeira. Tudo mais não passa de uma extensão da única ilusão com um cambiante diferente. Assim, a ilusão-crença da exigência não é mais do que uma perspectiva diferente da ilusão-crença da necessidade. Da mesma maneira, a ilusão-crença da insuficiência é uma perspectiva diferente da crença-ilusão da necessidade. Tal como a ilusão-crença do fracasso, e assim por diante. Relativamente a todas as ilusões-crenças da humanidade, todas elas baseiam-se na primeira crença, que é a crença da necessidade. Podemos ver claramente, ao explorarmos cada ilusão-crença, de cada uma é não mais do que uma extensão das primeiras crenças que foram desenvolvidas pelos experts. A programação dos tempos remotos pelo expert que exigiam que havia e existia uma exigência a cumprir para adquirir qualquer coisa da qual não haja o suficiente, incluindo o amor de Deus, provocou e provou ser uma das decisões mais significativas que a humanidade como tal já tomou. Resultou numa quantidade de listas e conjuntos de regras
e regulamentos, orientações e procedimentos. Leis de Deus, leis dos homens, de acordo com as quais imaginamos que devemos viver a nossa vida. Eis, então, algumas das coisas que os expertos decidiram que temos de fazer para termos uma vida boa neste planeta. Por exemplo, sermos bons rapazes e raparigas, não responder mal, termos boas notas e irmos para a faculdade, tirar um curso e arranjar um bom emprego, sermos bons pais e dar aos filhos mais do que nós tivemos, fazermos o que nos mandarem, especialmente tudo que venha dos líderes, sejam estes religiosos ou governamentais. Não fazer maldades, ou pelo menos não sermos apanhados. Obedecer sempre à autoridade. Não fazer muitas perguntas, nem fazer as que não devemos. Não nos impormos a ninguém, principalmente depois de velhos. Vejamos outras coisas que muitas pessoas pensam que têm de fazer para agradar a Deus e ir para o céu. Não fazerem nada de mal e nem pensar em fazê-lo, pois aí não virão mesmo para o céu, porque serão apanhados. E por amor de Deus, peçam perdão e prometam nunca mais voltar a fazer. Serem bons rapazes e raparigas, não se tocarem, talvez não tocarem mais ninguém, não dessa maneira. Devem compreender que os prazeres do corpo são, na melhor das hipóteses, desvios do que se veio fazer na terra. E pior, pecados absolutos contra Deus. Não gostarem do dinheiro, não gostarem da atenção, não gostarem de sexo, não acreditarem e não aceitarem dinheiro por algo que dê verdadeiramente prazer e, se ganharem muito dinheiro, grandes quantidades de dinheiro, tratarem de dar a maior parte às igrejas. Acreditarem no Deus certo, pedir perdão e misericórdia a Deus por termos nascido imperfeitos e pecadores e pedir-lhe ajuda para compreendermos as condições para sermos novamente amados. Isto é só uma pequena amostra de todas as crenças e conceitos que foram se desenvolvendo através das eras. Na verdade, temos muitas outras convicções, centenas delas. Estas foram mencionadas só para dar alguns exemplos. Mas então, quem estabeleceu estas exigências? Quem é que as pôs em prática, em vigor? Os expertos dizem que foi Deus. Alegam que o autor foi Deus. E como não há Deus que chegue para todos, temos de o reivindicar para justificar colocarmos como vencedores nas nossas competições. Apesar de atualmente muito do que eu acabei de dizer já não tem a mesma credibilidade que teve algumas décadas atrás, esses poderes controladores, a que chamo os experts, continuam a arranjar argumentos tais como: vós sois uma nação sob Deus, ou que vocês são o povo eleito, ou que a vossa fé é a única fé verdadeira. Esses poderes, o grupo dos expertos, reivindicam Deus e fazem-no maldosamente e ferozmente, pois sabem que o podem reivindicar, mas também se sentem com autoridade para reivindicar qualquer coisa que desejem. Em nome de Deus, claro. É isso que eles têm feito durante séculos, agitando bem alto os seus livros sagrados, bem como as suas cruzes e as bandeiras, para justificarem terem aquilo a que não há o suficiente, pelos meios que forem necessários, incluindo matar. Foram até ao ponto de chamar a esses acontecimentos guerras santas, procurando assim fechar feridas nas almas, enquanto abriam feridas nos corpos dos outros. Neste planeta foram executados os atos mais ímpios em nome de Deus. E tudo porque esses expertos acharam que Deus tinha uma exigência e que nós tínhamos de a cumprir se quiséssemos receber Deus, o seu amor e toda a matéria da vida. Enquanto acreditarmos que há alguma coisa que temos de fazer, debater-nos-emos para descobrir o que é. E nos debater-nos-emos ainda mais para o conseguir. A conquista tornou-se o nosso Deus, como demonstra a história cultural do nosso planeta. Mas se fazer as coisas acertadas
se nos traz felicidade e nos permite regressar a Deus, como os experts o divulgam, porque é que as pessoas que se sentem tão infelizes a tentar fazer essas mesmas coisas que parecem tanto aproximá-las de Deus, que no fundo só se sentem cada vez mais afastados de Deus? E talvez ainda mais importante, como virá a ser determinado se tudo isso que as pessoas estão a fazer, que os expertos dizem que é necessário, valeu a pena? Por que medida, por que sistema será decidido se a exigência foi cumprida? Isso é algo que ignoramos, pois essa é a pergunta que começamos a fazer. Havia claramente uma imperfeição na quinta crença-ilusão, o que deveria ter revelado que as ideias da exigência eram falsas. Mas os expertos sabiam que a um nível qualquer muito profundo que não podiam prescindir dessa crença, ilusão, ou algo de muito vital que chegaria ao fim. Mais uma vez tinham razão, mas mais uma vez cometeram um erro. Em vez de verem a ilusão como somente uma crença e a utilizarem como o efeito a que se destinava, acharam que tinham de reparar a imperfeição. E foi para reparar a imperfeição da quinta crença-ilusão que a sexta crença foi criada. Essa será a que vamos abordar no próximo vídeo. Até lá, que seja abençoado pela lei do 1, que assim seja e até sempre. Grato pela sua atenção.